que eu por mim mesmo, eu sou tão pequena quanto cada um, mas em Deus nós se fazemos grande. Amém? Então quero que meus irmãos abram a Bíblia. Deus sabe o quanto eu relutei hoje com esta palavra aqui. Meus irmãos não têm ideia. Porque eu busquei Bíblia por Bíblia o que dizia a palavra, ou outro lugar que eu não queria essa palavra. Eu, Sinira, pastora, não queria essa palavra hoje, eu queria uma outra, eu queria buscar uma outra palavra. Mas ontem eu orei para Deus e falei, Senhor, eu tenho que levar a palavra amanhã e eu não quero levar a minha palavra. Eu quero que o Senhor me mostre a tua palavra que o Senhor quer para os seus filhos na noite de amanhã. E nesta manhã, quando eu estava orando, Deus falou, Neemias, né? A reconstrução. E então o Senhor sabe o que Ele quer de cada um, o Senhor sabe o que Ele quer de mim, o Senhor sabe o que quer de cada irmão, de cada líder, o Senhor sabe de cada do pastor, do presbítero, do diácono, dos levitas. E assim Deus sabe de cada um. Amém? Amém. E eu vou pedir para o irmão presbítero, leia do 3 até o... Mas qual capítulo? Neemias 3, do versículo 1 até o 6, até o 7 para terminar. Mas eu quero que o irmão leia assim bem pausadamente e cada um que estiver ouvindo essa leitura, que preste atenção no trabalhar de cada um que fez esta obra. Amém, irmão? Amém. Pausadamente. Capítulo 3. 3, do 1 até o 7, já tá bom, que eu creio que todo mundo já vai observar. Amém? Amém. O sumo sacerdote e a Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começavam o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois reconstruíram o muro até a torre dos Cens, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Ezacur, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Messesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias e Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governo da província do Trans-Eufrates. Amém. Então nós observamos aqui, os irmãos prestaram bem atenção, como que foi feito isso aqui. Cada um fez a sua parte e fez o melhor, cada um. E todos se ajuntaram, pelo que o Espírito Santo me mostrou hoje, todos se ajuntaram e fizeram cada um a sua parte, mas em um ajudando o outro. Assim o Espírito Santo me mostrou, e eu estou falando do que o Espírito me mostrou esse dia. Por isso que eu não consegui ir em outro lugar nenhum que eu quis ir, que o Senhor me levou aqui. Então, cada um fez a sua parte, mas cada um fechou exatamente tudo que cada um fez. Foi colocado ferrolho, foi colocada a porta, foi feita uma coisa excelente pelo que a gente vê aqui, né? Então é assim a obra de Deus na nossa vida. Então a palavra
que Deus me levou a refletir hoje, que nós temos que fazer as coisas, nós temos que tampar. Eles estavam ali fazendo o quê? Eles estavam ali, tamparam as brechas, fecharam onde estava aberto, aonde estava estragado, aonde não estava bom. Cada um fez a sua parte, mas fizeram unimamente, mas cada um fazendo a sua parte bem feito, né? Fechando as brechas, amém, fechando onde tinha, por exemplo, como que a gente diz quando a gente está reconstruindo, tirando os entulhos, tirando, né, as sujeiras, tirando o que está ali ruim, deixando limpo, deixando bonito, deixando em ordem. Eu vejo assim que a palavra de hoje que o Espírito Santo levou é reparo. Outra palavra, outro lugar fala assim sobre restauração, reedificação, porque eu tive com 5 Bíblias na mão hoje. Reedificação, reconstrução. Então nós estamos na campanha do crescimento espiritual, né? Talvez seja isso que Deus quer mostrar, que Deus quer preparar-nos, que Deus quer limpar-nos. E por isso essa palavra foi tão forte que eu não consegui sair dessa palavra hoje. Já de manhã cedo já veio essa palavra, e eu não consegui sair dela. Então Deus seja louvado por isso, porque seja para mudança para a nossa vida, seja para crescimento espiritual, porque tudo que se há reforma, né? Tudo que se reconstrói, que está velho, que não está servindo, que não está bom, né? Nós não podemos fazer de novo, mas nós podemos mudar a situação. Não é mesmo, amados? Amém. Então eu fiquei muito feliz da irmã falar hoje que aqui é um lar, vamos dizer que não é perfeita, pela graça de Deus, assim, porque nós erramos em alguma coisinha que nós erramos. Perfeito é só Deus, né? Mas pela graça de Deus, eu ouvi a irmã falando hoje que Deus reconstruiu a sua vida, reconstruiu o seu lar, né, o seu casamento, amém, e que Deus seja louvado por isso. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus já me mostrou, quando a irmã estava falando sobre isso, que Deus quer nós reconstruir. E que nós temos que reconstruir o que está errado em nós. Porque mesmo que nós façamos o máximo, para nós está certo, em alguma coisa nós estamos errando. Ou nós erramos no pensar, ou no falar, ou no nosso modo de agir. Alguma coisa nós erramos. E Deus quer conserto. Deus quer que haja uma reconstrução, um movimento, um mover diferente. Porque o que eu vejo, nós temos passado por vários ministérios, não sei o irmão quantos passou, mas eu já passei por 3, né? E sempre tem alguma coisa que a gente não consegue fechar, né? Então, eu vejo assim, agora nós estamos com o ministério novo, recomeçando, né? Nós estamos recomeçando uma nova vida. Amém. Amém? Então, eu vejo que Deus está mexendo com nós. Deus está querendo ver, Deus está vendo alguma coisa que não está bom. Deus está vendo alguma coisa que não está agradando o coração. Por mais que nós estejamos querendo fazer, nós estamos errando em alguma coisa. Eu tenho certeza disso, pelo que eu vi do Espírito Santo de Deus falando hoje, que só se eu escrevesse tudo, e eu creio que tem que haver um rebuliço. Para quê? Porque nós estamos querendo, não estamos querendo ser mais do que ninguém, amados. Ou melhor do que ninguém. Mas nós estamos querendo fazer um mover diferente do que nós já temos passado por ele, e diferente do que as pessoas vivem fazendo que não agrada o coração de Deus. Então nós estamos reconstruindo uma coisa. Amém. Então nós não temos que deixar brecha. Então, pela graça de Deus, eu vi a irmã falando hoje, né, da mudança da vida dela.
eu confesso que eu tenho falha, que eu não estou de acordo com o coração de Deus, o meu lar não está de acordo com o coração de Deus, eu não sou hipócrita de dizer para Deus, o meu lar está perfeito, porque não está. E eu tenho certeza que no lar de muita gente não está perfeito, está precisando de conserto. Amém? Amém. E Deus está mexendo conosco. Amém. Porque nós somos liderança. Amém. Nós aqui todos somos liderança. Amanhã eu quero a irmã na frente da obra. Amanhã eu quero Mariana, a Mariana já está. Depois de amanhã eu quero irmão Jamil. Nós queremos irmão Jamil. O Marcelo, que não seja só um diácono, mas daqui a pouco seja um pastor. O irmão, que não seja só um presbítero, mas amanhã seja um pastor, um bispo. Amém. Tá ligado. Então, nós estamos querendo crescimento, né? E se nós não fecharmos as brechas, cada um viu aqui que cada um que fez, Deus me mostrou nitidamente hoje, o Espírito Santo de Deus, que cada um que fez aqui, ele fez e fechou as brechas. Botou o cadeado, botou isso, botou aquilo, botou os batentes, botou as portas, né? Então, o mover de Deus para a nossa vida, eu creio que Ele está mostrando que há brechas, há sujeira, e nós temos que fechar, não podemos deixar aberto. Se nós quisermos que o nosso ministério seja abençoado, um ministério que cresça, um ministério que tenha unção de Deus, Verdade, um ministério que seja diferente, para nós mostrar para as pessoas que Deus é assim que Ele aceita. Então nós temos que mover, nós temos que fazer conserto, nós temos que fazer diferente. Então, amados, para ter esse crescimento espiritual, ou no qualquer área da nossa vida, nós temos que mudar, nós temos que fazer diferente. Como eu estava falando, no meu lar tem que ter conserto, porque eu não sou feliz da maneira que eu estou vivendo. E Deus sabe disso, que eu quero coisa melhor para o meu lar, eu quero coisa melhor para a minha família. Como a Mariana quer coisa melhor para o lar dela, melhor para a família dela. Como o Marcelo quer coisa melhor para o lar dele, para a estrutura do lar dele. A irmã Eni quer coisa melhor. A irmã que ainda quer alcançar coisa maior, melhor, em nome de Jesus. E se nós tiver brecha, amados, Deus não pode agir na nossa vida, porque Deus não concorda com coisas ruins, com coisa que não agrada ao coração de Deus. Amém. Então nós temos que mudar, nós temos que ser diferente. O meu esposo tem que mudar como pastor, tem muita coisa para mudar. Ele já tem mudado, mas ele tem que mudar muito mais ainda. Eu creio nisso. E Deus sabe quanto muito mais que eu que tem que ser mudado. Tem que haver conserto, tem que haver mudança. Tem que haver diferença no reino de Deus. Para alcançar o reino, para alcançar essa glória, para alcançar a bênção. Tem que ser mudado. Por que o cristão vive se batendo? Por que o cristão vive humilhado? Por que o cristão vive sofrendo? Por que o cristão vive na miséria? Por que o cristão vive doente? São brechas que tem na nossa vida que nós não fechamos. E o Espírito Santo de Deus está falando. Aleluia. Hoje o Espírito Santo falou, o Espírito Santo quer que seja fechado. Em nome de Jesus, que cada um quer ver essa palavra hoje. Cada um quer ver como esses homens trabalhou. Tem que haver mudança para que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida. Para que o Espírito Santo haja no nosso ministério. E nós não podemos viver assim, com a nossa boca fechada, calado, fechando os nossos olhos como quem não quer ver. E nós conhecemos a palavra de Deus. Nós somos adultos. E nós conhecemos o que Deus tem mostrado para nós dia após dia. E em nome de Jesus tem que haver mudança nas esposas. Tem que haver mudança nos esposos. Tem que fechar a boca os diáconos, os presbíteros, os levitas. Tem que haver crescimento, tem que fechar as brechas. Porque aquilo que sai pela boca, difamação, calúnia, ira, contenda. Quando eu não estou irando, eu estou falando mal de alguém. Quando eu não estou falando mal de alguém, eu estou irritando o meu próximo, o meu irmão, aquele que está do meu lado. E em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando nesta noite. Amém. Porque aqui nós somos maduros, nós somos da obra, nós estamos levando uma obra pela misericórdia de Deus,
que nós esperamos que seja de bênção, que seja uma obra de crescimento, porque eu já tive visão que nós temos uma obra que vai ter multidão de gente entrando pelas portas. Amém, tá ligado, Senhor. Meu Deus! E se nós levarmos a vida de qualquer jeito, nós não podemos chegar a esse ponto. O Espírito Santo de Deus mexeu comigo hoje. O Espírito Santo de Deus moveu. Ele está falando, tem que fechar as brechas. Amados, às vezes nós não queremos. Às vezes nós não queremos que seja assim, amados. Mas, às vezes, nós trazemos na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, problemas da infância. Aquilo que tem distorcido a nossa mente, o nosso caráter. Vem da infância, amados, muitas vezes. A culpa não é nossa, às vezes é da criação, às vezes vem pela raiz da família. Mas em nome de Jesus nós somos adultos e temos a palavra de Deus na mão. Aleluia. O ensinamento de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, assim como foi mudada a vida da irmã, em nome de Jesus, nós cremos que a nossa vida pode mudar para melhor dia após dia. Amém, aleluia. Está ligado, Senhor. Em nome de Jesus eu creio nisso. Porque tudo que está errado tem conserto. Porque assim Deus usou aquele homem Neemias. É a palavra de Neemias. Neemias fez o que, gente? Quando foi que derrubaram as muralhas, Neemias chorou pelo povo de Deus. Ele se condoeu, ele ficou triste. Mas o que ele fez? Quando ele estava triste, o rei percebeu, deu aquela ordem para que ele fosse lá consertar. O rei falou com ele. E com aquela tristeza, ele foi tomar posse daquela obra que ele tinha que fazer. O que ele fez? Ele foi simplesmente lá e enfrentou de qualquer jeito? Não. Ele deu a volta pelo vale sem falar com ninguém. Aleluia. Não teve lugar que nem ele conseguiu passar com seu cavalo. Mas ele foi por outro lugar, examinou, viu o perigo, viu aonde estava a dificuldade. E ele volta novamente pela porta do vale. E ninguém sabia o que ele fez. Então, por que cada um de nós não dá uma volta pelo vale para ver o que nós está assombrando, o que nós está tirando da presença de Deus, o que está fazendo nós sofrer, o que está fazendo nós perecer? E o Espírito Santo de Deus está falando hoje. Dá a volta, olha ao seu redor. Corrija o que é preciso ser corrigido. Em nome de Jesus, que cada um veja Deus, aleluia, a brecha, Senhor. a dificuldade que está aberta. Mesmo que seja um trauma de nascimento. Mesmo que venha lá da infância, um trauma. Aleluia. Que muitas vezes nós temos. Quantos? Um estrupo, um abuso. Uma coisa terrível. Mas tem conserto através do Espírito Santo de Deus, através de Deus. Há Amém, tá conserto ligado, para a vida de qualquer um. Tá ligado, pastor. Fechamos a nossa boca, em nome de Jesus. Vamos parar de difamar, porque quando nós estamos difamando, nem o Espírito Santo fica perto de nós. E como que nós podemos crescer sem a direção do Espírito Santo de Deus? Em nome de Jesus, que cada um que ouviu esta noite, eu peço pela graça e pela misericórdia, corrijam as suas brechas. Muitas vezes o esposo está com sua esposa dentro de casa, a esposa está com seu esposo dentro de casa, mas um não fala com o outro. Um não olha para a cara do outro, não diz um bom dia, ou se está bem, se está mal. Em nome de Jesus. Amém. É um par que estão ali, são duas vidas. Então se corrijam, vê o que está errado. O Cleito falou aquele dia que quando a gente não ama, não há meio de conserto. Então aprendam a amar, aprendam a respeitar, para que o lar seja corrigido, para que o lar seja edificado. Não é só na igreja que nós temos que edificar, meu Deus. É no nosso lar, para que nossos filhos vejam a diferença, Aleluia. para que nossos filhos vejam e se espelhem naquilo. Como que nós vamos dar exemplo para nossos filhos quando eles vê tudo torto? Que ensinamento eu estou dando? Não é só o pai, não.
mas o pastor também, por seus filhos da igreja. Se ele não tem capacidade de se corrigir, de ver os seus erros, como que ele vai ter capacidade de ensinar? Aquele que não aprende para si, não sabe ensinar para ninguém. Amém. Então, em Fala, nome meu de Deus. Jesus, que nós se corrija. Porque eu, quando o Espírito Santo fala comigo, eu tenho até receio. Mas eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu estou mentindo para Deus, eu estou negando Deus na minha vida. Amém. Então, quer dizer, essa reforma, até Deus faz essa reforma. O que Deus fez quando os homens estavam com um monte de pecado? O que Deus fez? Deus disse que tinha arrependido de fazer o homem pelo pecado, mas ele reformou. Ele fez uma reforma. O próprio Deus fez uma reforma. Depois manda Jesus Cristo para trazer reforma para a nossa vida, para que haja mudança. Amém. Jesus Cristo é quê? Veio para quê? Para fechar as brechas. E nós não aprendemos que Jesus Cristo veio para isso. Morreu na cruz, derramou sangue, né? E nós não enxergamos que Jesus Cristo veio para correção, para fechar brecha. E por isso, amados, eu digo que nós buscamos a Deus praticamente todos os dias, mas nós não temos discernimento de olhar para a palavra de Deus muitas vezes, porque a palavra de Deus é correção, é para fechar brechas. Mas nós lemos a palavra de Deus, nós pregamos para os outros, mas eu não fecho a minha brecha. Eu só quero fechar a brecha do irmão, que o irmão está errado, que o irmão isso, que o irmão precisa mais isto, que o irmão precisa mais aquilo, porque o irmão não está fazendo isso, porque o irmão está fazendo aquilo, mas eu não fecho a minha. A palavra de Deus diz: tira primeiro o cisco do seu olho para depois tirar do seu irmão. Veja o que você está fazendo primeiro para depois querer tirar do seu irmão. Aleluia, Senhor. Jesus fala isso, não fala? E como que eu quero tirar dos olhos do meu irmão? Eu quero levar um ensinamento para o meu irmão? Se eu não tenho ensinamento para a minha vida, se eu não tenho freio na minha boca, nos meus pensamentos, porque não é só com a minha boca que eu ajo mal perante Deus, com meus pensamentos, com meus olhos, com o meu modo de olhar. E hoje, eu digo sinceramente, pela visão que o Espírito Santo de Deus me deu hoje, nós precisamos mudar. Nós precisamos fechar brecha. Eu não sei com quem Deus está querendo mexer mais. Se é comigo, ou se é com o pastor, ou se é com o presbítero, ou se é com o diácono. Mas cada um que ouviu o que o Espírito Santo está falando hoje, corrija. Corrija, porque se nós partir amanhã, com certeza nós não vamos ter aconchego no jardim celestial de Deus. Então é melhor se corrigir hoje do que perecer amanhã. Amém? Verdade, Senhor. O Espírito Santo até direcionou palavras que eu não tinha ouvido. Mas eu digo, irmão, tem dia que eu fico entristecida mesmo, porque eu vejo que no meu lar não está da maneira que o Senhor Jesus gosta, que Deus gosta, gostaria que tivesse. Os meus filhos não estão na presença de Deus do jeito que eu queria. Por quê? Porque às vezes eu não estou dando testemunho como Deus quer que eu dê. Muitas vezes seu lar está estraçalhado, sua vida está estraçalhada, irmão, por coisas que não está agradando o coração de Deus. Então, através dessa palavra hoje, fecha as brechas, tira o lixo que está lá para reconstruir, joga o lixo, deixa bonitinho os seus muros, as suas portas. Aleluia, Senhor. Amém? Não deixa o diabo entrar nas suas portas e rasgar o que Deus quer que você conserta. Se Deus te levantou, não é para você ser lixo. É para você jogar o lixo fora que está dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Para jogar o lixo que está na minha mente, no meu coração, na minha alma, nos meus traumas que eu trago da infância. Que nós trazemos da infância, porque nós trazemos, não adianta falar que não traz, porque traz. Que eu trago. Cada um tem a sua parte da infância, não é verdade? E nós trazemos de berço, de tratamento de mãe, de tratamento de pai. Nós vemos pessoas por aí sofrendo. E evangélica.
por falta de conhecimento, por falta de fechar. Até, às vezes até tenho conhecimento da palavra, mas acha que isso aqui é brincadeira. Mas não é. O Espírito Santo mostrou tão nitidamente para mim hoje que isso aqui não é brincadeira. A palavra de Deus é muito séria. E a palavra de Deus é correção, e quando ela corrige, machuca. A palavra de Deus, a correção, machuca. E nós temos que aprender. Se machucar com a palavra e se corrigir. Porque o Espírito de Deus está tentando abrir os nossos olhos. Está tentando abrir a nossa mente. Está tentando limpar a nossa alma. Está tentando limpar os nossos traumas, tirar os nossos traumas. Aquilo que a gente tropeça nele todo dia. Que a gente não quer abrir mão. Que a gente não quer abrir o nosso coração. Que a gente não quer abrir a nossa mente para limpar. Mas o Espírito Santo de Deus está tocando. Tocando, tocando. E até quando nós vamos deixar o lixo, o entulho e as portas abertas para o inimigo trabalhar? Então, em nome de Jesus, principalmente a todos, Deus fala conosco, mas principalmente aquele que está mais alto na obra, tem que dar o exemplo para ensinar os irmãos que estão em volta, que Deus é assim que Deus trabalha na nossa vida, na vida de cada um. Amém? Amém. Então, pela palavra de hoje, amados. Então, reconstruir é retirar o que não está bem na nossa vida. Deixar Deus trabalhar, tirar os defeitos, as mazelas que nós temos grudado no nosso ser, que nós não queremos abrir mão. Às vezes a gente fala assim, né? Que, Deus cuida da minha vida. É Deus que cuida da minha vida. É Deus que cuida da minha vida. Mas eu tenho um buraquinho lá cheio de entulho, cheio de teia de aranha, que eu não deixo mexer ali de jeito nenhum. Então é isso que o Espírito Santo está falando hoje. Tira os entulhos. Amém. Reconstrua. Faça de novo. Faça limpo. Faça bonito. Faça bem para a presença de Deus. Para que agrade o coração de Deus. Amém. Em nome de Jesus. E como diz o outro, né? É difícil a gente falar, mas hoje eu estou falando pelo Espírito de Deus, com certeza, movida pelo Espírito Santo de Deus, e tenho certeza que tem coisas que não está agradando o coração de Deus. Então cada um examine-se a si mesmo, diz a palavra de Deus, cada um examine-se a si mesmo. Não precisa eu estar falando, não precisa eu estar corrigindo o irmão José Mauro, não precisa eu estar corrigindo o irmão Jamil ou Marcelo. São pessoas, né, amada, que nós lemos a palavra de Deus, né, e temos que entender que às vezes, até quando a gente vê outra pessoa falando, se revolta. Mas está mexendo comigo. Não, Deus enxerga o nosso interior. E quando a palavra vem, machuca. Porque nós achamos que está tocando nas nossas feridas. Mas Deus está querendo mudar a nossa vida. Reedificar, reconstruir a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior, para que amanhã nós sejamos melhor. E que nós tenhamos a capacidade de amanhã de mostrar para nossos irmãos que vão chegar, cada um a cada dia, ou multidão como Deus já me mostrou, entrando adentro da porta da igreja. Como que nós vamos cuidar? Se nós não limpamos o nosso interior, se nós não tiramos a sujeira, nós não tiramos entulhos, nós não reconstruímos, não queremos reconstruir a nossa vida da maneira que Deus nos dá chance. Porque Deus nos reconstrói a cada dia. E em nome de Jesus, eu peço pela graça e misericórdia de Deus, eu peço para o meu esposo, eu peço para o diácono, eu peço para o meu irmão presbítero, para minha irmã, como que diz, quando não é pastora, é missionária, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai usar muito a irmã. A Eni, quietinha desse jeito, mas Deus tem um propósito na sua vida tremendo. O irmão Jamil, quietinho desse jeito aí, mas só Deus sabe o que Deus vai ter para ele em suas mãos. Amém. Então, tomem posse dessa palavra dessa noite. Amém. Que não é a pastora que está falando Glória a essa Deus. palavra hoje, mas foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Foi dirigida por Deus. Porque, em primeiro lugar, nós temos que chorar, Amém. tá?
pelas almas, pelas pessoas que estão doentes. Em primeiro lugar, nós temos que se curar. Em segundo lugar, nós temos que chorar por aqueles que estão doentes em nossa volta. Em terceiro lugar, vamos dar a volta no vale para ver o que está faltando para ser arrumado. E em terceiro lugar, vamos começar a construir, reedificar, reconstruir, levantar, fechar as brechas, em nome de Jesus. Que assim seja, que essa palavra seja tocada em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Porque Deus vai agir, Deus vai mexer em cada vida, em cada coração. E Deus quer reconstrução. Melhora, cada dia, melhora. Porque não é de pouco que o nosso ministério tem o nome. Graça e paz. Como que nós vamos dar a graça de Deus e a paz de Deus, se nem na nossa vida eu posso ter? Então, em nome de Jesus, a partir do meu lar, eu creio que seja mudado, que Deus faça uma reviravolta. Em nome de Jesus eu creio, porque eu não estou satisfeito com a vida que eu levo perante Deus. Não estou satisfeita. E eu quero mudança. Não eu, pastora, mas que o Espírito de Deus esteja tocando no que for preciso na minha casa. E esteja fazendo uma reviravolta, para que a miséria caia por terra em nome de Jesus. A miséria espiritual que não deixa crescer, que não deixa prosperar. Em nome de Jesus eu creio que a partir dessa noite vai cair por terra. E tudo que precisar no lar de cada um, de ser reconstruído, de ser edificado, em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus está mexendo, reconstruindo e arrumando. Eu creio. Todo aquele que tiver uma dificuldade, todo aquele que estiver precisando de uma reconstrução, agarra na mão de Deus hoje, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. E busque para a sua vida, em nome de Jesus, que vocês vão conseguir. Eu creio que toda miséria, todo mal, todas as diferenças, todo levante do inimigo, em nome de Jesus, porque nós vemos nessa palavra de Neemias, que depois que ele estava quase com tudo na mão, Sanbalate se levantou e queria destruir tudo, queria matar, queria fazer, derrubar novamente. Mas em nome de Jesus, esta noite, nós profetizamos como profeta de Deus, determinamos que Sanbalate, o inimigo, não vai mexer no nosso ministério, não vai mexer no nosso casamento, não vai mexer na nossa finança, tanto espiritual como material, porque não é só a espiritual, mas também tem a material, porque quando o diabo mexe na nossa vida material, nós acabamos saindo fora do propósito e o diabo entra na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que nós, a palavra de Deus diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que a demais será acrescentada. Então, nós estamos buscando o reino de Deus. Vamos se corrigir, vamos fechar as brechas e Deus vai acrescentar o que estiver faltando. Em nome de Jesus eu creio nisso. É uma profecia de Deus nessa noite para nossas vidas. Em nome de Jesus. E é esta palavra que Deus tem para o coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Que seja a edificação.